Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje no Boletim Casa Virada a gente vai falar um pouco sobre o México. Assim como no Brasil, o México assinou em 1990 a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas só em 2005 foi criado o Sistema Integral de Justiça Penal para Adolescentes do México. Ele segue, na teoria, princípios parecidos com os brasileiros, então é um sistema que vai definir adolescentes enquanto sujeitos de direito. E assim como aqui no Brasil, ele fala em medidas socioeducativas que devem sempre levar em conta a individualidade de cada adolescente, o princípio da mínima intervenção, o fortalecimento de vínculos familiares e com a comunidade, a ideia de que a medida tem que ser a mais breve possível e nunca mais grave do que aquela dada a um adulto. Adolescentes entre 12 e 14 anos podem pegar medidas de até 1 ano. Entre 14 e 16 anos, a medida pode durar 3 anos. E entre 16 e 18 incompletos, podem ficar até 5 anos cumprindo a medida. A gente aqui do Boletim teve acesso a documentos do Mecanismo de Prevenção à Tortura e Maus Tratos do México. Em 2018, esse mecanismo publicou um informe sobre visitas que foram feitas nas instituições de privação de liberdade para adolescentes. Sobre o Centro para Adolescentes de Querétaro, foi denunciada a falta de medicamentos e também de acesso ao atendimento médico. Entrevistas feitas com adolescentes mostram que é comum colocar jovens em cárcere privado por até 15 dias, algo que é considerado uma prática cruel e de tortura por organizações mexicanas e internacionais. Além disso, tem diferenças gritantes entre as instalações nas áreas femininas e masculinas. A parte exclusiva para as adolescentes não tem espaços como cozinha, salas para curso, biblioteca, pátio, atividades esportivas e nem enfermaria. Já em relação ao centro do estado de Jalisco, o órgão aponta que não tem ventilação nos dormitórios e que as instalações elétricas, além de serem improvisadas, estão expostas. As condições sanitárias e de higiene são degradantes, assim como as instalações da cozinha. De novo foi denunciada por adolescentes a prática de cárcere privado por até 30 dias, que foi negada pelo diretor da unidade. E também a falta de instalações nas partes do complexo onde ficam as meninas. Não tem cozinha, não tem sala para curso, biblioteca, consultório médico, área para visita íntima ou para fazer ligações telefônicas. As diferenças de gênero também foram denunciadas no centro do estado de Ensenada. Os dormitórios na parte exclusiva para as adolescentes estão em condições muito piores do que a área masculina. Não tem iluminação, ventilação ou qualquer condição mínima sanitária e de higiene. Também não tem um consultório médico próprio. 100% dos e das adolescentes entrevistadas falaram que a comida é ruim e pouca, além de terem que comer o café da manhã e a janta dentro dos próprios dormitórios. A gente também encontrou dados sobre uma penitenciária feminina, onde ficam presas as filhas e filhos de até 6 anos com as suas mães. As mulheres contam que têm acesso à água por 1 ou 2 horas do dia no período da manhã, e que essa está em condições tão ruins que acabam tendo que comprar a água vendida pelo centro para dar banho nas crianças. Também contaram que a comida é insuficiente e de péssima qualidade. Para a gente entender um pouco melhor sobre a juventude que está cumprindo as medidas no México, a gente consultou dados da Pesquisa Nacional de Adolescentes no Sistema de Justiça Penal, que foi feita em 2018 pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia do México. Essa pesquisa não traz dados sobre raça ou sobre a situação econômica de adolescentes em cumprimento de medida, mas algumas informações ajudam a conhecer um pouco mais dessa juventude. 40% dos e das entrevistadas tinha como responsável só a sua mãe, e 40% já tinha abandonado a sua casa em algum momento da vida antes de entrar no sistema penal juvenil. 46% das meninas já tinham estado grávidas. 42% disse ter sofrido lesões dentro dos centros de internação. 68% sofreu algum tipo de violência psicológica no momento da sua detenção, sendo que 50% disse sofrer violência física. Dentre essas violências físicas sofridas no momento da detenção,
34% denunciou sufocamento, 32% recebeu choques elétricos, 5% sofreu abusos sexuais e 5% foram queimados. Para complementar esses dados, a gente teve acesso a uma pesquisa com a Juventude em Cumprimento de Medida, realizada em 2016 pelo SIDAC, Centro de Investigação pelo Desenvolvimento, em parceria com a Embaixada da Finlândia no México. Essa pesquisa mostra que 60% do total de adolescentes não frequentava a escola regularmente antes de entrar em contato com o sistema penal juvenil. 92% trabalhava regular ou ocasionalmente, 46% convivia com violência psicológica na família e 40% com violência física. 43% tinha tios presos, 25% tinha primos presos e 22% dos entrevistados contou que o seu pai estava preso. O que essas duas pesquisas e os documentos do Mecanismo de Prevenção à Tortura nos mostram é que a juventude que é abarcada pelas medidas socioeducativas no México é uma juventude que antes mesmo de entrar para o sistema penal juvenil já era alvo de desigualdades e de violências por parte do Estado mexicano. Crianças e adolescentes que desde muito cedo começam a trabalhar, que não têm acesso à educação de qualidade, que têm famílias que também foram alvo do sistema penal e que experienciaram inúmeras violências desde muito cedo. O que a gente vê em seguida é mais violência, seja na hora da detenção, seja dentro dos centros, que possuem práticas de tortura e maus tratos diários. Mais uma vez a gente vê que o sistema de justiça penal produz a violência, ao invés de combater, e que tem como alvo uma parcela específica da população que já sofre com várias outras violências por parte da sociedade e do Estado. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. No Piauí, uma tentativa de fuga se desdobrou em um motim no Centro Educacional Masculino, no bairro de Memoraré, em Teresina. Os jovens tiraram as câmeras de monitoramento, quebraram o pátio, houve o princípio de incêndio em uma sala e um educador como refém, de acordo com matéria publicada pelo G1 em 28 de agosto. A rebelião aconteceu em 27 de agosto e teve, após o seu fim, 7 jovens transferidos para o Centro de Internação Provisória. A Comissão de Direitos Humanos da OAB do Piauí revelou que os jovens relataram sofrer maus tratos e sobre a ausência de visitas presenciais. A Secretaria Estadual de Assistência Social informou que ninguém ficou ferido. Em Alagoas, um jovem de 14 anos foi morto dentro da unidade de internação masculina Extensão, localizada no bairro do Tabuleiro de Martins, na cidade de Maceió. O garoto foi enforcado e sofreu diversas perfurações na cabeça feitas com hélice de ventilador. Outros 2 jovens da unidade vão responder pelo BO. Foi publicado pelo Alagoas 24 Horas em 28 de agosto. Lembramos que toda a morte de uma ou de um jovem numa unidade de medida socioeducativa é sim de responsabilidade do Estado. Falamos agora sobre o desdobramento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que anunciamos aqui no Casa Virada na semana passada, sobre as unidades de medida socioeducativa não poderem ultrapassar o limite de sua ocupação. Em Linhares, Espírito Santo, as unidades estavam com a ocupação acima do permitido, conforme matérias publicadas pela A Gazeta e a Folha Vitória, em 28 de agosto. São 2 unidades na cidade, a unidade de internação provisória, com taxa de ocupação de 103,33%, e a unidade de internação socioeducativa, com ocupação de 101,11%. Ambas fazem parte do complexo Uninorte. O Juizado da Infância e Juventude de Linhares solicitou transferência de 10 jovens dos centros para cidades onde suas famílias residem. 7 para a Grande Vitória, 1 para a Bahia, 1 para Alagoas e 1 para Minas Gerais. Segundo o juiz da Infância e Juventude da cidade, sem a transferência será necessário começar a soltar os jovens.
E aí vale lembrar, em 2018, 260 jovens privados da liberdade no complexo Uninorte foram liberados ou tiveram suas medidas convertidas para serem cumpridas em casa, depois da decisão do STF sobre a taxa de ocupação de 119%. Na época, a Defensoria Pública fez várias denúncias às unidades, com ambientes precários, sem a separação de idade, ato infracional e tipo de internação, fora os relatos de tortura, agressões e os tratamentos degradantes. E foi registrado o primeiro caso de um jovem com um novo coronavírus nas unidades de medidas socioeducativas do Rio Grande do Norte, de acordo com a Tribuna do Norte, em matéria de 24 de agosto. Aconteceu no Centro de Atendimento Socioeducativo de Caicó e o jovem permanece na unidade. Os outros 31 jovens privados da liberdade na unidade e as funcionárias foram testados, sendo que nenhum jovem deu positivo. Já entre servidores, um funcionário está com Covid-19 e foi afastado. Outros 3 já estiveram com Covid na unidade e a matéria informa que estão recuperados e já trabalhando. Na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Norte, 36 servidores e servidoras já foram contaminados e 25 estão recuperados. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 28 de agosto. São 4.415 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 2.692, aplicados 3.053 testes, com 242 jovens confirmados com Covid-19, 5 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.204 ativos na Fundação Casa no momento, 828 casos aí do Covid-19 e 3 óbitos. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medidas socioeducativas, publicado no dia 28 de agosto. Há 3.378 casos confirmados de jovens com Covid-19 nas unidades de medidas socioeducativas do Brasil e 2.591 servidores e servidoras. 18 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas. E reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias, doentes e mortos pelo novo coronavírus, são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme nas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 83 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. E também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.